Seja muito bem-vindo, esse é o programa Lições da Bíblia, todas as sextas-feiras e sábados com você e também nos horários alternativos, e a gente está começando um programa inédito agora para você, trazendo mais uma reflexão sobre a educação. E o tema dessa semana é a igreja e a educação. Qual é a relação da igreja desde primórdios dela, a igreja primitiva, a igreja nos dias de hoje, com a educação formal, a educação também diária e o relacionamento com as pessoas? Tudo isso a gente vai abordar a partir de agora no programa Lições da Bíblia e eu espero você. E a gente começa agora mais um programa Lições da Bíblia, um tema muito especial, educação, né? Um desafio para todos nós e especificamente essa semana a relação da igreja com a educação, o povo de Deus, os cristãos, os chamados crentes também, desde o início da igreja e a relação nossa também nos dias de hoje com a educação, como alcançar as pessoas e como testemunhar para as pessoas também. Eu sou o pastor Fábio de Sá, que estou com você, tanto na Rádio Novo Tempo, quanto aqui na TV Novo Tempo. Nesse período, nós, pastores aqui da Novo Tempo, estamos revezando. O pastor Laerte Lanza não tem podido gravar nesse período. E nós estamos com você aqui apresentando a cada semana um Lições da Bíblia. E é claro, nós temos estado com você juntamente com outros pastores convidados aqui. E esse trimestre, né, que a gente chama nessa temporada, nós temos a presença dos pastores da Casa Publicadora Brasileira, conhecida como CPB, que é uma instituição da Igreja Adventista, a produtora de livros, de materiais didáticos, acadêmicos, teológicos também. Nós temos aqui dois convidados, mais dois pastores. Primeiro, o pastor Márcio Nastrini. Seja bem-vindo, pastor. Muito bem-vindo mais uma vez aqui, viu? Muito obrigado, pastor Fábio. É um prazer retornar ao Lições da Bíblia. Sim. Estivemos juntos aqui algumas vezes, outras vezes separados, mas é sempre uma oportunidade de compartilhar aqui a palavra de Deus com os nossos irmãos e amigos que assistem a Novo Tempo. Joia. E ao longo do programa você vai conhecendo um pouco mais, mas nós temos a presença também do pastor Vinícius Mendes. Pastor Vinícius, seja bem-vindo, viu? É a primeira vez aqui ou já veio outras vezes? Já vim outras vezes, já participei uma vez no Lições da Bíblia e também em outros programas aqui. Tá, joia. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, pastor. E o tema de hoje é um tema desafiador, né? A gente falando sobre educação, a relação da igreja com a educação também. E antes da gente abrir a palavra de Deus e você refletir junto com a gente aí, dando o seu posicionamento, quem sabe em casa, aprendendo, assimilando algo mais, nós temos uma oração, é claro, abrindo nosso coração diante de Deus. Eu vou pedir para o pastor Márcio Nastrini orar para a gente, por favor, pastor. Eterno Deus, nosso bom Pai Celestial, damos-te graças nesse momento por poder abrir a Tua palavra em liberdade religiosa em nosso país, estudá-la e, acima de tudo, procurar tirar lições para a nossa vida cristã. Ajuda-nos com Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente para o tema que será aqui debatido e dialogado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 A gente sabe que nem todas as pessoas têm a possibilidade de uma educação formal cristã. Nem todas buscam isso também, né? Eu, particularmente, pastores, eu tive o privilégio de, desde pequeno, ter uma educação formal cristã, né? Dentro da sala de aula, tal. Não sei se foi a realidade de vocês. Mas o fato é que quando nós temos ou não temos esse privilégio, nós temos uma responsabilidade, a igreja tem uma responsabilidade de levar a educação bíblica, a educação cristã, pelo menos essa é a compreensão que nós temos, para as pessoas que, quem sabe, desconhecem, ou as pessoas que, quem sabe, não têm a visão de que é necessário para a vida delas isso, né? Então, eu queria começar com uma pergunta para vocês, para a gente introduzir aqui na lição de sábado, para você que acompanha em casa também, sempre temos o guia de estudos, que nós temos como base e referência aqui também, e nós temos um estudo diário, desde sábado até a sexta-feira, a cada semana também. Agora, pastor Márcio, eu começo com você fazendo a seguinte pergunta: qual que é o papel da igreja hoje? O pastor Vinícius também pode complementar à vontade. O papel da igreja hoje, ao testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor, do que é ser um cristão, né? Existe um papel e uma relação da igreja com a educação nesse sentido? Se nós buscarmos lá nos primórdios do cristianismo, chamada igreja apostólica ou igreja primitiva, não é? Sim. Eles se reuniam também em pequenos grupos para quê? Para estudar a palavra. Então ali era um tipo de uma escola. Sim. Não havia ainda a educação formal, a não ser nas sinagogas e nas escolas formais da época, né? Filosofia, etc. Mas
quando os cristãos se reuniam, eles se reuniam para estudar. Então, ali era praticamente uma escola. E ali eles debatiam os assuntos, faziam perguntas, questionamentos, tiravam as suas dúvidas, né? Então, hoje eu diria, pastor Fábio, que a igreja tem o papel, junto à comunidade, não somente de edificar na fé e levar Jesus e a salvação, mas uma vez que o converso já está na igreja e se torna um discípulo de Cristo, ele precisa agora estudar a palavra para crescer na fé. Então, a igreja é um palco de debate, onde ela dá abertura, liberdade e oportunidade para o estudo. Há muitas pessoas que não vieram de uma educação formal acadêmica, como você colocou. E eles têm na Bíblia a oportunidade até mesmo de aprender a ler, como já tivemos experiências com pessoas muito simples. Disse, pastor, aprendi a ler na Bíblia. E Deus pode, não é? Diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então a igreja não somente leva a salvação, mas ela se torna uma escola. E o guia de estudos é a palavra de Deus. Eu acho bonito isso, pastor Vinícius, é importante a gente entender também que quando a gente fala da educação relacionada com a igreja, não é simplesmente uma questão doutrinária, né? Mas é uma questão de formação também da pessoa como ser humano, como indivíduo aqui, como crescimento diante da sociedade também, né? E você acha, pastor Vinícius, que a igreja é o local, a igreja é a estrutura ideal para levar para as pessoas justamente tanto a questão formal do dia a dia, quanto a questão intelectual e teológica também? Sem dúvida, pastor. O cristianismo é uma religião revelada. Isso significa que nós pautamos a nossa experiência religiosa a partir de um texto, de um livro, que é a Bíblia, né? E estudar a Bíblia faz parte da vida devocional de um cristão. Então, você vê, essa expressão, estudar a Bíblia, tem tudo que ver com educação, com formação. Não é? Então, nesse sentido, a igreja e a escola, elas sempre caminharam juntas, não há uma separação. O pastor Nastrini reportou aqui aos primórdios, e de fato, até pouco tempo, vamos chamar aí no século passado, aí, as igrejas, as escolas, elas estavam sempre no mesmo espaço, as escolas paroquiais. Essa separação entre igreja e escola é coisa da modernidade, mas as coisas sempre caminharam juntas, igreja e escola. E a igreja tem esse papel formativo, conforme você estava mencionando, do indivíduo como um todo. Isso vem da própria Bíblia, né? Lá, Deuteronômio diz, né, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, isto é, com as suas emoções, com a tua alma, evocando aí a ideia de mente, né? E com toda a tua força, envolvendo o corpo do indivíduo. Então, a educação que se promove no contexto da religião cristã é uma educação integral. Não alcança apenas os aspectos cognitivos, e especificamente doutrinários da igreja, mas envolve aquilo que as pessoas sentem, as emoções, e a maneira como as pessoas se relacionam com o próprio corpo, e aí entre aspectos de saúde. Então, uma boa educação cristã, ela vai concentrar o indivíduo como um todo e não apenas um aspecto da vida dele. Legal. Pastores, a gente sabe que quando a gente fala de sala de aula, né, a gente fala de educação aqui, a gente já se reporta da sala de aula, a educação formal, de certa maneira. A gente percebe que a cada dia mais tem crescido as questões relacionadas à estrutura do ambiente, né? Antigamente, a pessoa lá, hoje existe muito ainda, mas na fazenda não tinha aquela estrutura. Hoje a gente percebe lá, eu estava conversando com o meu menino mais novo, né? Falei, é o quadro negro. Ah, pai, quadro negro? O que é quadro negro? Né? É lousa, hoje é lousa, né? Não é mais quadro negro, né? Que é o telão. Quadro verde, o telão hoje. Então as coisas vão mudando, o ambiente vai se adaptando, né? Agora, trazendo para o contexto da igreja, né? O que o ambiente da igreja, né? Eu digo até pessoas, a forma de lidar, deve proporcionar para que as pessoas que chegam até a igreja, elas tenham uma relação mais afetiva com Deus, de se desenvolver e se envolver mais com Deus. Como é que vocês enxergam que deve ser o ambiente da igreja para facilitar esse aspecto educativo também, pastor Márcio? Então, o guia traz aqui, até na parte de domingo, algo que realmente puxa esse ponto aí. Eu achei muito interessante, porque nós normalmente temos uma visão, principalmente no sentido doutrinário, de que fomos um povo muito privilegiado. E realmente fomos. Nós temos doutrinas distintivas, como o santuário, a questão do sábado, a segunda vinda de Cristo, o milênio. Não é? Nem todas as denominações têm essa visão dessas doutrinas. Nem todas. Né? Por isso nós chamamos doutrinas distintivas. Né?
E daí o que acontece? Nós às vezes nos autoproclamamos, não é? Nós nos autoproclamamos pessoas que são privilegiadas e temos uma igreja assim, tipo gueto, que só aqueles que estão ali é que devem ser confraternizados e ter amor fraternal de um para com o outro. Mas de que adianta tudo isso se nós não recebemos as pessoas em nossa igreja com calor humano, não é? E atendendo a necessidade do próximo, etc, etc. Lá em Lucas 10, Jesus inverteu, né, principalmente no versículo 38 de Lucas 10, após contar a parábola do bom samaritano, tão conhecida, Jesus perguntou assim ao estudioso da lei, que estava focado só em doutrinas e não via a sociabilidade da comunidade, daqueles que se achegam à igreja. Qual destes três parece que foi o próximo daquele que socorreu? Sim. Ele disse, bom, o último, né, o samaritano. O bom samaritano é que foi o próximo. Então perceba que Jesus não está perguntando quem é o teu próximo, mas seja tu o próximo daquele que precisa. Jesus inverte. Qual destes três te pareceu o próximo daquele que necessitou? Entendi. Então a igreja precisa ver nas pessoas que chegam a ela e que vivem ali em meio à sua comunidade, não um ar de ufanismo, não é? De privilégio que eu já estou dentro e eu tenho tudo isso, você que está chegando, você ainda não tem, mas receber como ajuda aquele que precisa de mim. Eu devo ser o próximo daquele que se achega à igreja. E é até interessante, pastor Vinícius, a gente percebeu o seguinte, né? O pastor Márcio mencionou 2 pontos aqui do estudo de Guia de Estudos. Um é a questão do samaritano, que menciona aqui, e a outra questão também é o lidar com as pessoas que estão chegando na igreja, né? Uma vez que nós já estamos no ambiente da igreja, fazemos parte do hall de membros, que se chama assim, ou do grupo, ou da comunidade da igreja, a gente tem que saber lidar. Agora, pastor Vinícius, a gente tem que ter uma certa maturidade também para entender que quem está se achegando à igreja, ele é um bebê na fé também, né? Então, muitas vezes a gente quer padronizar, né, colocar num pacote ali, falar, ó, a pessoa tem que agir assim, assim, e deve ser assim, né? Como é que é a sua visão de quem está chegando na igreja e quem já está lá a olhar para essa pessoa? Como uma agência de educação integral, a igreja ela precisa prover ambientes, circunstâncias e as pessoas precisam estar ali conscientes de que nós vamos à igreja para sermos informados, portanto, você tem um contexto, um aspecto cognitivo a ser envolvido, e aí as doutrinas são importantes, elas são ensinadas, e nesse aspecto que você está mencionando, elas são ensinadas de acordo com o grau de compreensão que as pessoas têm. Então, a depender do tempo que você tem de fé e de experiência cristã, você tem uma compreensão mais avançada. Quem está chegando agora precisa ser envolvido num estágio em que ela vai conseguir entender aquilo que é básico, para ela poder evoluindo e passando de fases, vamos dizer assim. Mas a igreja também tem um aspecto inspiracional. O culto, ele tem esse ambiente em que as pessoas são levadas à presença de Deus, por meio do estudo da palavra, do louvor, da oração. Então, as pessoas são envolvidas também nesse aspecto, e na igreja as pessoas também são comissionadas. Ou seja, você não vai à igreja apenas para usufruir de um serviço religioso, litúrgico, e vai para casa e aquilo não mudou nada. Você sai dali para uma experiência transformadora na sociedade. Então, a sua pergunta, como a igreja deve envolver as pessoas que chegam e que ainda não estão plenamente adaptadas? Ela precisa estar consciente que ela é uma escola. E você vai colocar seu filho na escola, você não coloca o seu menino de 8, 10 anos, 5 anos, lá no 3º ano do ensino médio. Você coloca ele nas séries iniciais, que são compatíveis com a idade dele e com o entendimento que ele já recebeu. A igreja também, com as devidas proporções, é a mesma coisa. As pessoas precisam ser abraçadas, respeitadas em seu contexto, em sua capacidade de absorção da doutrina e da prática religiosa, mas devem ser levadas a não só a entender ou a perceber cognitivamente ou intelectualmente aquilo que é ensinado, mas também a praticar aquilo que elas estão sendo ensinadas. Há um ponto aqui que eu acho importante nessa discussão. Por exemplo, nós temos uma sociedade, a América do Norte tem outra.
a Ásia tem outra cultura, a África tem uma outra sociedade cultural. Então, quando as pessoas chegam à igreja, qual é o background, não é? Qual é o histórico de vida que elas trazem? Cada uma traz um histórico de vida. E mesmo estando todos aqui no Brasil, muitos de nós somos descendentes de povos assim, etc., porque aqui é uma miscigenação de etnias. E daí o que acontece? Qual era o problema, né, de discriminação cultural e social na época de Cristo? Era o leproso, o cego, o mudo, o surdo. Esses eram discriminados que nasceram em pecado, ou seus pais pecaram. Quando eles chegavam à sinagoga, eles não eram nem recebidos. Eles tinham que ficar do lado de fora do pátio do templo. Não podiam nem entrar. Então, como é que nós estamos tratando aqueles que se achegam à igreja hoje? Sim. Qual é a nossa discriminação social hoje? Exato. Muitas vezes é a discriminação com a questão étnica, cultural, como o Vinícius colocou, às vezes tem que colocar lá no fundamental, não pode colocar lá no pós-graduação, né? E temos a discriminação também de cor e toda essa questão. Então, hoje a igreja precisa trabalhar um pouco isso, do aceitar o próximo naquilo que é a sua necessidade. A igreja precisa ser protagonista nessas questões, na verdade sempre foi, né? Todos os avanços civilizatórios de direitos humanos, elas estão associadas diretamente com a perspectiva bíblica e a moral judaico-cristã, que sempre valorizou as minorias, deu a essas minorias voz, respaldo, não é? Tanto o Antigo Testamento e especialmente o Novo Testamento. Então, a humanidade tem uma dívida com o cristianismo em relação a isso. E hoje, nesse tempo polarizado que a gente vive, em que as minorias elas buscam cada vez mais acesso e voz e tal, a igreja, naturalmente, de acordo com os princípios da palavra de Deus, sem ferir as normas e as leis eternas de Deus, precisa estar atento a essas coisas para impedir ou não permitir que determinados preconceitos, como você colocou, raciais, de classe e de outras, nessa perspectiva, sejam vividos na igreja. A igreja precisa ser uma agência inclusiva em que as pessoas se sintam bem recebidas, bem tratadas e que possam ser fiéis à palavra de Deus de acordo com a condição que receberam. É interessante o seguinte, a gente perceber que ao longo da história, né, a gente percebe que todos os povos, eles têm um certo preconceito com relação ao que é diferente, né? Então a gente vai tratando ali, vendo a história dos hebreus, a história dos egípcios, trazendo a nossa realidade mais próxima, da nossa sociedade hoje, se você não faz parte do meu grupo, seja ele étnico, religioso, cultural, nós temos a tendência, o ser humano, de ter um certo preconceito. Mas nós, como cristãos, aí que entra a questão, né? O nosso espelho é Jesus. Exato. E a gente percebe que hoje existe uma dificuldade. Por que existe uma dificuldade, de repente, de um cristão hoje, da igreja, como eu digo, pessoas, né, aceitar o outro? Porque a gente tem uma dificuldade de aceitar a gente mesmo, dentro da igreja. Então, assim, dentro da igreja, pessoas iguais, que às vezes não tem uma tatuagem aí, que muitos, né, vamos pegar uma tatuagem, um cabelo diferente, ou uma dificuldade com questões da sexualidade, a gente tem uma dificuldade de aceitar nós mesmos ali, quanto mais as pessoas muito diferentes, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que crescer em cima do que você falou, né? Saber lidar com as pessoas, porque Jesus, quebrando todo o sistema mundial, ele não tinha preconceito, ele aceitava as pessoas como elas eram, né? A gente vai para um rápido intervalo agora e, na sequência, a gente vai falar sobre a igreja como luz, iluminando o caminho, né? A educação relacionada com a igreja e a educação conduzindo o caminho das pessoas. É bem rapidinho, a gente volta já com Lições da Bíblia. Que bom ter você de volta aqui no programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando nessa temporada o tema Educação e Redenção. É o cuidado de Deus para com o ser humano através da educação e, com isso, essa semana estamos falando da relação da igreja com a educação. A igreja tem um compromisso, uma responsabilidade que Deus concedeu a ela de justamente acalentar as pessoas e ajudar na educação formal, informal, instrução, e aí vai. A gente vai discutindo esse tema aqui ao longo do programa também. Para isso, nós temos a presença de dois pastores, que você já está com a gente acompanhando, pastor Márcio Nastrini, pastor Vinícius Mendes também. E agora é o momento da gente conhecer um deles, pelo menos a função deles aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o pastor Vinícius também. Pastor Márcio, você trabalha, eu falei no início, na Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora de livros, é isso mesmo? Isso. Da Igreja Adventista, ela é conhecida como CPB.
Fala um pouquinho da sua função lá, pastor, para a gente conhecer você um pouco mais aí. Então, a Casa Publicadora Brasileira é uma das 63 editoras que a Organização Adventista tem no mundo. Tá bom. E ela hoje é uma das principais, na realidade é a primeira, em número também de funcionários, cerca de 640 funcionários, e em número também de impressos. E nós estamos lá há 10 anos, e durante esses 10 anos tem trabalhado junto à redação, como editor. Sim. E nesses últimos anos agora trabalho como editor da Lição dos Jovens e também na revista Ministério. A Lição dos Jovens é justamente esse guia de estudos que a gente está estudando aqui, Isso. mas uma versão para jovens. Essa jovens. versão aqui é a versão para adultos, né, que a gente está dialogando, e também para os jovens. E a outra que você mencionou, além da lição... A revista Ministério, Revista que Ministério, é uma revista que vai, né, para os pastores, para os de um modo geral. pastores, ministros, sacerdotes, várias Ok. denominações que assinam e que têm também recebido a revista. Muito bom, muito legal. Com assuntos teológicos e tal, e prática pastoral. Ok. A gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco o pastor Vinícius, mas a gente quer introduzir agora o estudo de segunda-feira, que a gente tem o nosso guia de estudos aqui, mas lembrando que não somente o guia de estudos, mas você pode também ter materiais aí para você dialogar, conhecer, estudar. E dessa maneira, você se aprimorar cada vez mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa temporada aqui do Lições da Bíblia, você pode receber um material muito especial, mas de maneira online dessa vez, tá bom? É o material Descobertas Bíblicas. Você pode entrar no site biblia.com.br, entrando no site biblia.com.br, vão ter vários materiais que a Novo Tempo oferece para você de maneira gratuita, mas o que a gente está oferecendo aqui no Lições da Bíblia é o Descobertas Bíblicas. Você clica lá e você preenche os seus dados e você pode baixar no seu celular, no seu computador e ter esse material ali para você estudar também, tá bom? Descobertas Bíblicas. Pastor Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre a luz do mundo, né? Quando a gente abre a Bíblia em Mateus 5, a gente fala que a gente encontra ali Jesus dizendo que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. E agora, então, explica para a gente um pouquinho qual que é a relação da luz do mundo, igreja e educação. Como é que você enxerga isso? Muito interessante que Jesus coloca essa responsabilidade sobre todos nós. Ele diz, vós, não outras pessoas, vós, cristãos, meus discípulos, Sim. sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Bom, isso pressupõe que o mundo esteja em trevas. E, de fato, está. E a pergunta é, que trevas são essas? Trevas morais, não é? O mundo caminha numa direção completamente oposta aos valores e princípios de Deus, que são os valores da luz. Jesus disse que ele também é a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, João 8,12 ele diz isso. Então a igreja tem esse papel de iluminar o mundo. Sim. E a educação ela é iluminadora. Quando uma pessoa... A própria palavra aluno é interessante, né? A palavra aluno significa sem luz. Então as pessoas se dirigem às instituições de ensino para serem iluminadas pelo conhecimento e pela educação. Então a igreja é essa grande escola para o mundo, que ilumina o mundo, ilustra o mundo com o conhecimento de Deus. Agora, o conhecimento de Deus, conforme já foi muito bem colocado aqui, ele não é exclusivamente cognitivo e intelectual, porque isso, a educação formal que está no mundo e que não está diretamente vinculado com a igreja, oferece para a sociedade. As pessoas aprendem português, matemática, ciências de forma geral e não necessariamente têm iluminação divina, integral em sua vida. Isso significa que muitas pessoas são cultas ou versadas nas línguas, nos números, em outras áreas, nas artes, mas elas têm comportamentos ruins, elas têm personalidades não transformadas, ou seja, elas não são iluminadas. E o que a igreja precisa fazer, então? A igreja precisa cumprir esse papel que foi comissionado por Cristo, de iluminar as pessoas, levando as pessoas ao conhecimento de Deus, ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E, nesse sentido, a igreja vai sendo essa lâmpada, né, que vai acendendo conhecimento, salvação e transformação de vida para as pessoas. Quando a gente vai nos primórdios da educação, o pastor Vinícius mencionou um pouco isso, a gente percebe que as grandes universidades de hoje, né, elas surgiram no meio cristão, elas tiveram como base o cristianismo, né? É claro que muitas se perderam, tanto é que muitas universidades hoje a gente percebe estão numa linha do ateísmo, do questionamento com relação às coisas de Deus, embora elas tenham começado, né?
Agora, pastor Márcio, como é que a gente pode, como igreja, resgatar isso de maneira prática, né? Como é que a igreja ela pode ser a luz e, de maneira prática, ela educar as pessoas, né? Sendo que, muitas vezes, a universidade ela perdeu essa visão de Deus, a igreja ela tem que mostrar essa referência de quem é Deus, né? E qual é o papel? O que a igreja pode fazer de fato? Veja, nós devemos tratar a igreja, no sentido educacional, com um currículo. E eu sempre digo, a Bíblia não é um livro de leitura, ela é um livro de estudo. Sim. Se ela é um livro de estudo, qual é o currículo que nós vamos passar para as pessoas que se achegam a nós? É o currículo revelado por Deus. E esse currículo está revelado na palavra de Deus, na natureza e em Jesus Cristo, que é a revelação especial. Então, trabalhar a igreja, iluminando, como o pastor Vinícius colocou, as pessoas, para que conheçam Deus e sua revelação. E possam, então, se assoberbar, não é? E se aprofundar nesse currículo educacional, que é a palavra de Deus, que dá sentido, é a bússola segura para uma geração desorientada. Então, hoje, você vê o esgarçamento da moralidade, você vê trevas na sociedade, você vive em um mundo doente, na escuridão. Agora, há um fator interessante da luz. A luz não extermina as trevas, tampouco acaba com elas. Mas a luz, ela afugenta as trevas. E ela ilumina em meio às trevas. Então, a igreja, no sentido da educação cristã verdadeira, ela precisa, com o currículo verdadeiro, revelado por Deus, iluminar essas pessoas que vêm, às vezes, embotadas, com a questão da moral caída, não é? Socialmente também decrépitas. Por isso, a igreja precisa ser hoje a voz de Deus, e não o eco da cultura. Quando a igreja é o eco da cultura, ela vai, então, ressoar, não é? Somente aquilo que a cultura está colocando como aquilo que está na vez, aquilo que está na onda. Mas se ela tem a Bíblia como guia, como orientação, como bússola segura, ela vai iluminar, espantando essas trevas, porque você não vai acabar nem exterminar as trevas, até que esse mundo seja outro, com a volta de Cristo. E a pessoa, então, vai crescendo, 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 sendo iluminada com a voz de Deus e não com o eco da cultura. A gente percebe o seguinte, que a igreja ela tem que conhecer a cultura, entender a visão da cultura do momento, mas ela não pode se adaptar à cultura, né? Ela não pode assimilar para dentro de si a cultura, ela tem que influenciar a cultura ao redor. Esse é o desafio, né? Pastor Vinícius, fica à vontade. Cristo disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Né? A igreja é chamada a ser luz, né? A luz do mundo. Agora, você perguntou como é que isso é possível, como que isso acontece na prática, né? O próprio verso aqui de Mateus capítulo 5, 14 a 16, os versos, Jesus explica isso. Ele diz, vós sois a luz do mundo, lá no início. E no final ele diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, aqui ele já faz uma relação direta entre a iluminação e as obras, ou seja, entre o conhecimento cognitivo, aquilo que você recebe por meio dos sentidos e da mente, e aquilo que você vai externalizar para as pessoas. Então, aqui Jesus está deixando muito claro que a verdadeira educação, a educação integral que é oferecida na igreja, ela não pode ficar apenas na nossa mente. Ela não pode ficar apenas no nosso raciocínio, no nosso cérebro. Ela precisa ir para as nossas mãos, para as nossas obras. Que são as boas obras? São as obras de justiça, de caridade, de amor, e de santidade que a igreja apresenta, e isso que ilumina o mundo. O mundo não quer ver o nosso discurso. Não estamos fazendo aqui distinção entre aquilo que nós cremos doutrinariamente e a vida prática. É que a vida prática, ela precisa ter coerência com aquilo que a gente ensina e com aquilo que a gente prega. Aliás, o mundo, na verdade, se enoja, escurece mais o mundo uma prática religiosa que é incoerente entre discurso e prática. Sim. Não é? Então, como é que a gente ilumina o mundo? Sendo coerentes com os princípios e as doutrinas da palavra de Deus. Agora, dá para fazer isso por nós mesmos? Por exemplo, eu como cristão consigo produzir boas obras?
É muito interessante perceber que Jesus, como eu disse aqui em João 8,12, diz, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Como é que é isso? Nós somos uma espécie de luminar que reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então, quando a justiça de Cristo brilha sobre nossa vida, nós que não temos justiça própria, refletimos a justiça dele. E aí as obras de caridade, de amor e de santidade que formam um cidadão do céu aparecem em nossa vida, e isso é um espetáculo de iluminação no mundo. Então as trevas morais, como você colocou, que o mundo está aí, devassidão, adultérios, divórcios, uma série de outros pecados e vícios que vão se tornando até a prática comum da sociedade, a gente está assistindo isso. Quando a igreja apresenta o contrário disso, não apenas em discurso, mas sobretudo na prática, o mundo é iluminado e as pessoas são chamadas ao conhecimento da verdade. É assim que eu entendo que nós podemos ser luz para esse mundo. Enquanto você falava, pastor Vinícius, eu estava folheando aqui, acompanhando a sua fala e folheando o verso de Lucas, capítulo 5, né? O Guia de Estudos fala um pouco sobre isso também, Mateus, capítulo 5, Lucas, capítulo 4. E Lucas capítulo 4 descreve um pouquinho a atitude de Jesus, né? Pastor Márcio, pastor Vinícius. E fala o seguinte, que Jesus ele tinha uma postura, ele descreve o foco do ministério dele, e o foco dele era justamente fazer a diferença na vida das pessoas. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, a partir de Lucas capítulo 4, né? Como é que é o paralelo que a gente pode fazer de qual que era a missão de Cristo, a missão de Jesus e a missão da igreja hoje, né? A gente claro, óbvio que sim, mas vou popularizar a pergunta aqui. A gente pode aprender de Jesus para lidarmos com as pessoas hoje de maneira a levarmos uma educação saudável para essas pessoas, pastor Nascimento? O que a gente pode aprender de Jesus? Sem dúvida alguma. A revelação especial de Deus, como eu disse, é Cristo. Porém, Deus também se revelou e Cristo também se revelou em tudo que Ele foi e dele foi escrito na palavra de Deus. Então nós podemos aprender de Cristo e da vida de Cristo para ser luz, sal da terra e uma igreja que educa, que também recebe, aceita, sendo discípulos do modelo que foi Cristo. Isso está na Bíblia, é o nosso currículo de estudos. E nós devemos ensinar, evangelizar, edificar na fé, não é? Como Cristo fez. Então, como é que Jesus usou? A parte de terça-feira do guia diz assim, Jesus chamou 12, primeiramente, não chamou a multidão para segui-lo, nem fez apelo para a multidão, e esses 12 ele treinou durante mais de 3 anos, andando com eles, comendo com eles, conversando com eles, não é? Viajando com eles e ensinando. Então, como é que a igreja pode fazer isso? Através do discipulado, por meio do discipulado. Que método Jesus usou? Ele usou o método exatamente que era o método da cultura judaico-grega da sua época. Se você pegar Sócrates, Platão, não é? Aristóteles, que veio depois, como é que eles passavam isso para influenciar o mundo na filosofia helenística? Os discípulos moravam na casa deles, andavam com eles, comiam com eles, e eles dioturnamente os ensinavam. Foi assim que Cristo fez. Então a igreja hoje, esse é o diferencial da igreja escola, da igreja educação, para as escolas e megacentros do saber. Em que a pessoa vai lá somente para aprender alguma coisa durante o ano, não é? E depois, se você perguntar sobre matemática, física e tal, aquilo tudo ficou de lado. Mas o que ele vai lembrar? Do professor, do inimigo, dos amigos, é isso que ele vai lembrar. Então a igreja, em sentido educacional, é isso. Nós temos que andar com as pessoas. Os líderes têm que ser o modelo que Cristo foi para discipular as pessoas. Eu acho que o discipulado de Cristo, que aparece na Bíblia, é uma tentativa de ampliar o método mais eficaz de educação que existe, que é o método familiar. Por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, a Ana Clara. O pastor Nascimento conhece ela. Você tinha que falar da filha. Eu sou apaixonado é um amor de pai. Quem não é apaixonado? Pois é, uma menininha de 8 anos, né? Vai lá. E eu, claro, como pai cristão, quero ensinar minha filha a orar. Quero ensinar minha filha a ler a Bíblia, quero ensinar minha filha a ter valores cristãos.
Mas como que eu ensino isso? Eu não digo para ela, ó, você tem que orar agora. Claro que eu tenho que dizer essas coisas, mas quando é que ela aprende a orar? Quando ela me vê orando. Sim. Quando é que ela aprende a ler a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia para ela, ou quando ela me surpreende, ou ela se surpreende a me ver lendo a palavra de Deus. Então, isso significa o quê? Que o método educativo, ele não envolve apenas aquilo que o professor diz para o aluno, mas envolve, sobretudo, aquilo que o professor é. Não existe educação sem ser. Não se faz educação apenas falando. Sim. Esse é um problema da falência do sistema educativo formal do mundo hoje, a meu ver, porque o mundo separou, compartimentalizou a vida e a mente. Então, o indivíduo pode viver qualquer coisa do lado de lá e, quando ele entra na sala de aula, ele pode falar qualquer coisa que ele não acredite, porque ele apenas aprendeu e aquilo está no compartimento mental, mas não está estruturado integralmente na vida dele. Sim. Esse método educativo não funciona. É por isso que a gente não se lembra de muita coisa que a gente aprendeu de matemática lá na escola, lá atrás, que a gente não se lembra daqueles conteúdos que a gente passou a vida inteira estudando, mas parece que não estão na nossa vida. Por quê? Aquilo não era parte exatamente da educação integral. Aquilo era um segmento que estava sendo transmitido. Agora, Mas do convívio você... você se lembra, Você falou que estudou em escolas cristãs, eu também estudei na escola adventista. Eu nunca vou me esquecer das semanas de oração que a gente vivenciou ali, porque aquilo ali não era da boca para fora, aquilo ali era algo que envolvia quem estava ministrando como um todo e nós também que estávamos sendo abençoados. Então, eu penso que o discipulado que Cristo ensina é uma tentativa, não, é uma maneira de expandir o método mais eficaz de educação que existe, que é o familiar. E na família não dá para você teatralizar. É a primeira escola. Né? Na família você não fala uma coisa e vive outra, porque a hipocrisia ela fica revelada dentro de casa. Você convive. Especialmente com as crianças. Né? Então, se a gente fizer isso na igreja, fazendo dessa igreja essa agência de educação e discipulado, nós vamos ajudar as pessoas a se desenvolver de forma plena e integral. Muito bem, então a gente entende o seguinte, que não dá para desassociar, né, discipulado de cristianismo. Né? A pessoa diz assim, eu sou um cristão, então tá bom, você é um cristão, você tem que discipular. E discipular é mais do que simplesmente a questão didática, né? É o convívio, é o relacionamento, é o testemunho, é a vivência também. Após o intervalo, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a busca da verdade. A gente tem que procurar levar o caminho correto até as pessoas, levar a palavra de Deus até elas também. Essa é a forma educativa da igreja também. A gente volta rapidinho. Essa semana estamos falando sobre a igreja e educação aqui no Lições da Bíblia. A gente volta já. E o Lições da Bíblia está de volta, estudando essa semana sobre a relação da igreja com a educação. Estou junto com você, o pastor Fábio de Sá, para você que acompanha no rádio. Nesse trimestre, nessa temporada, nós não temos a presença do apresentador oficial, o pastor Laerte Lanza, e cada semana nós temos um pastor aqui da Novo Tempo que está apresentando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos recebendo essa semana aqui, você já tem acompanhado, o pastor Márcio Nastrini, o pastor Vinícius Mendes também. Já apresentamos o pastor Márcio. Pastor Vinícius, você também trabalha na Casa Publicadora Brasileira, né? Que foi falado aqui, o pastor Márcio já deu uma introdução. E a sua função lá, qual que é? Qual que é a sua atividade diária ali? Eu sou editor de livros denominacionais, que são os livros que são produzidos para atender às demandas da própria igreja. Por exemplo, livros teológicos, livros devocionais, livros missionários, livros também da área de saúde e de família. Sim. Basicamente, são os materiais que nós produzimos, além de artigos, eventualmente quando solicitados por alguma ou outra revista da Casa Publicadora. Isso não impede também das pessoas que têm interesse, que são de várias denominações, de terem esse material também, né? Com certeza. Basta entrar em contato ali com a Casa Publicadora, pelas redes sociais, sites ali, também podem ter esse material com certeza, né? Com certeza. Tá joia. Vamos em frente aqui. E a gente começa introduzindo o seguinte, o conteúdo da quarta e da quinta-feira, falando sobre um mundo, uma realidade hoje, onde a verdade ela é subjetiva, né? Eu lembro que uma colega uma vez disse para mim o seguinte, olha, eu tenho a minha verdade, né? Então é uma realidade hoje que as pessoas têm, né? Cada um tem, entre aspas, as suas verdades, né? A verdade não é uma verdade absoluta, né? E a igreja, diante disso, pastor Márcio, como é que a gente pode lidar com uma sociedade hoje que tem as suas verdades ou que acredita que a verdade não é absoluta e aí vai? Então, hoje nós vivemos numa época chamada pós-modernismo. E a palavra que define o pós-modernismo, não é relativismo.
Então não há absolutos. Se você crê numa verdade, como a palavra de Deus revelada, que é a Bíblia, ela não é absoluta. Ela é parte de uma verdade que é um todo. Mas essa verdade é relativa para você que é cristão. Para mim, que sou hinduísta, ou budista, ou esotérico, ou místico, ou sou ateu, essa daqui não é uma verdade. Mas ela pode me ajudar em algum ponto. Então, as pessoas no mundo hoje, elas buscam a verdade. Mas, ao mesmo tempo, Satanás impõe essa questão de que não existe absolutos. Se não existe absoluto, Deus, que é uma pessoa absoluta, também não existe. Ele é um ser imaginável, mas não é um ser que realmente é real. Não é um ser que é real. Então, o que acontece com as pessoas quando chegam à igreja? Elas chegam na busca de algo que dê um norte à sua vida, que seja a verdade. Então, eu gostaria de ler aqui em São João, capítulo 18, versículos 37 e 38, que foi o grande debate da verdade entre Cristo e Pilatos. Não é? Certamente o irmão que está em casa, os amigos que nos assistem, não é? Vão se lembrar daquele grande diálogo entre Pilatos e Jesus. E Jesus disse a ele assim: logo tu és rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aí, ironicamente, eu posso ver aqui a face de Pilatos, meio assim, que torcendo a boca e meio irônico, perguntando: você veio dar testemunho da verdade? O que é a verdade? Então veja que essa pergunta, ela transpõe séculos. Não é somente agora, pessoas buscando a verdade, buscando uma religião, buscando a igreja, com esse meio problemático de pluralismo religioso, né? Então, hoje, em meio ao relativismo, o que é a verdade? Bom, a palavra de Deus diz aí na lição, no guia de estudos. São João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para nós cristãos, não há problema nenhum. Para nós, a Bíblia, Jesus e Deus, é a verdade. Agora, o problema maior aqui é que as pessoas vivem assim. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Por que eu existo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Bom, a resposta melhor para isso é a palavra de Deus, não é? Porque a vida é o próprio significado da vida, certo? Então, essa é uma pergunta de cunho ontológico, filosófico, que tem que ver acerca do propósito da existência. Agora, quando as pessoas estão tudo de bem com a vida, elas não perguntam qual é o propósito da vida. Mas quando elas estão com algum problema, alguma dificuldade ao perder um ente querido, elas procuram a religião para ver qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Então, é aí que a igreja entra como meio educacional e como meio salvífico. E aí a gente lança a pergunta, pastor Vinícius, como é que a igreja tem que entrar como facilitador agora para que a pessoa encontre a verdade, né, que a gente está apresentando no guia de estudos aqui? Então, a busca pela verdade, conforme foi colocado, é inerente do ser humano. Todos nós estamos buscando a verdade. Mesmo que as verdades possam parecer relativas, conforme foi mencionado, mas isso é do ser humano. E a busca pela verdade pressupõe perguntas. E essa busca pela verdade vai desembocar nas perguntas essenciais da vida, as perguntas filosóficas mais fundamentais. Por que estou aqui? Qual o sentido da vida? Para onde vou? Qual é o meu propósito? Enfim, essas perguntas, todos os sistemas de crença e sistemas filosóficos têm suas próprias respostas. Porém, a palavra de Deus é a única fonte segura para que as pessoas encontrem o sentido real e a verdade em relação a essas que são as perguntas essenciais que fundamentam a existência. Então, eu diria o seguinte: as perguntas, elas movem a vida. Sem perguntas, nós não existimos. É a dúvida que nos impulsiona a questionar e a saber. Mas a fé, ela indica o caminho. Então, você tem dúvidas? Você quer saber qual é o sentido da vida? Quer saber qual o propósito da sua existência? Para onde você vai, de onde você veio? Essas são as perguntas básicas, todo mundo questiona essas coisas. A Bíblia vai te dar o caminho. Agora, é claro que a Bíblia não vai te dar esse caminho, provando a você isso no laboratório, porque
nenhum sistema de crenças, nenhum sistema filosófico vai fazer isso. No fim das contas, para responder essas perguntas, todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas vão precisar de fé para acreditar. A fé na palavra de Deus vai indicar o caminho seguro. E se você confiar no que a Bíblia diz a respeito das suas origens, do propósito da sua vida e do seu destino, você vai encontrar segurança, a segurança que o caminho de Cristo oferece. Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas no mundo que são intelectuais. Porém, falta-lhes sabedoria para a vida, porque a intelectualidade delas não é completa. Agora, Provérbios diz que o temor ao Senhor e o reconhecimento da existência do Senhor é o princípio, é o fundamento da sabedoria. Então você tem muita gente inteligente, intelectual, mas não são sábias. Agora, o cristão, ele tem essa moldura completa, como o pastor Vinícius colocou. Por quê? Porque ele crê que existe um Deus pela fé, ele crê na palavra de Deus revelada, ele crê que isso produziu uma modificação, porque de maneira experimental ele sentiu isso na vida. Então, há pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. E a palavra de Deus é loucura para esses inteligentes. Enquanto que a pessoa simples, às vezes, vem e se torna mais sábia do que os intelectuais do mundo. Porque o princípio do temor a Deus é o princípio do fundamento da sabedoria. Duas expressões muito importantes nos escritos de Ellen G. White, que também aparecem vinculadas à boa educação, que é preceito e exemplo. Eu gosto dessas palavras. Eu acho que isso tem a ver com sabedoria na educação. Só se ensina por preceito. O que é o preceito? Aquilo que você fala, aquilo que está escrito, que está registrado, é a norma. Só se ensina por preceito e por exemplo. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui, se me permite, pastor Fábio, nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 8, que é o verso para memorizar da semana, ele disse que estava pregando o evangelho para aqueles irmãos tessalonicenses, mas que no fim ele diz assim: eu estou disposto a dar a minha própria vida. Isso aqui me chamou muita atenção. Isso é educação na veia, educação integral. É educação que não se faz apenas com conversa, com discurso, ou com... Profissionalmente, ou com postagens na internet, em redes sociais. Diretas ou indiretas? Diretas ou indiretas, não. com o coração. Exato. É isso que, olha, gente, eu acredito tanto no que eu estou ensinando para vocês, que para vocês entenderem o que eu estou ensinando, eu estou disposto a dar a minha vida. Por que Paulo está fazendo isso? Por que o professor Paulo está agindo assim na escola cristã? Porque Cristo fez isso. Cristo não ficou lá no céu dizendo assim: olha, sejam fiéis, vocês aí embaixo, aceitem a salvação. Não, ele veio, encarnou, viveu como todos nós, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser objeto dessa iluminação extraordinária que é o Evangelho. Sem a vida de Cristo, professorando, por assim dizer, aqui na Terra, a pedagogia de Cristo é uma pedagogia integral. Ela não é a pedagogia do giz no quadro negro, conforme era do nosso tempo, ou do pincel na lousa hoje. É a pedagogia do chão, do pé empoeirado. Jesus estava junto ali, caminhava. Os discípulos passavam fome, ele passava junto, né? Ele calçou o nosso sapato e sentiu o nosso calo, onde o calo dói. Isso é uma educação que transforma, ela é integral. Então, por isso o apóstolo diz assim: estou disposto a dar a minha vida para que vocês entendam o que eu estou ensinando. Semana que vem a gente vai voltar com mais um tema. Olha, passou rápido, né, o programa aqui, o nosso tempo foi bem rápido, e a gente entende o seguinte: quando a gente aborda a questão igreja, educação, e em cima do que o pastor Vinícius falou, e você que está em casa também, né? Jesus se entregou, Paulo assumiu esse exemplo de Jesus, e a igreja, como educação, ela tem que assumir esse exemplo. E quem é a igreja? A gente sabe que a igreja somos nós, né? A nossa responsabilidade é a gente, de fato, testemunhar para as pessoas, nós vivenciarmos o evangelho e as pessoas vão assimilar isso na nossa vida também. Pastor Vinícius, muito obrigado, viu? Semana que vem a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Pastor Márcio também, semana que vem com mais um tema. E eu quero lembrar qual é o tema da próxima semana para você, é um tema muito especial também, é um tema diferente, tá? A lição, o Guia de Estudos número 10, Educação em Artes e Ciência. É um desafio para mim e para você também. Não se esqueça que você pode também ter o Guia de Estudos, que é esse. É o guia chamado Lição da Escola Sabatina,
falando essa temporada, esse trimestre, sobre educação integral. Você pode acompanhar também, tá bom? Um forte abraço para você, fique com Deus. Até a próxima semana aqui no programa Lições da Bíblia. Um abraço para você e até lá.